E aí, galera, tudo certo? Então, voltamos aí para nossa aula das funções orgânicas. Então, a gente vai falar nesse módulo 3 aí de mais 3 tipos, né, de compostos, mais 3 classes de compostos, mais 3 funções, que são os éteres, as aminas e os derivados halogenados. Então, vamos lá? Então, os éteres são aqueles compostos orgânicos que possuem um átomo de oxigênio entre carbonos. Então, a gente vai ter um heteroátomo. Então, é diferente dos álcoois, é diferente das cetonas, dos aldeídos, dos fenóis, onde o oxigênio está na extremidade, né? Ele não participa da cadeia, ele não é um dos componentes da cadeia. Aqui o oxigênio ele já faz parte da cadeia, né? Porque ele está inserido aí, né, entre 2 carbonos, certo? Então, a novidade, né, é que a gente tem agora um heteroátomo. Bom, como a gente faz a nomenclatura de um éter? Então, a gente primeiro precisa ver qual que é a cadeia principal. A cadeia principal, a gente sabe que é que tem mais carbonos. Então, o primeiro, como o número de carbonos é igual, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Então, a cadeia principal, a gente escolhe uma das duas, já que a molécula é simétrica, né? E a gente atribui o nome de um hidrocarboneto. Tá? Então, é o metano. Só que se eu tirar o hidrogênio do metano e colocar esse grupo no lugar, tá? Então, se eu considerar que isso aqui é um metano que teve o seu hidrogênio retirado, tudo bem? Então, isso aqui, né? Pensa que isso aqui é um metano que teve seu hidrogênio retirado. No lugar do hidrogênio, o que eu coloquei? Eu coloquei um grupo metóxi. Então, é o grupo metóxi ligado na molécula do metano. E o que seria o grupo metóxi? É o metil, certo? Que é o CH3 aqui, ó, mais o oxigênio, certo? Então, metil mais o oxigênio é o metóxi. Esse grupo metóxi, ele está substituindo o hidrogênio que saiu do metano. Por isso que a gente chama, então, de metóximetano. Tudo bem? Ou então a gente pode usar a nomenclatura usual, né, que fala o seguinte. Bom, o oxigênio, ele divide a cadeia em 2 pedaços, vamos dizer assim, 2 partes. De um lado eu tenho o grupo metil e do outro lado também eu tenho um grupo metil. Então a gente vai chamar de éter dimetílico. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Bom, agora nesse outro éter aqui, né, nós temos a cadeia principal como sendo essa daqui, porque tem mais carbonos. Então esse nome, né, que é o nome da cadeia principal, a gente deixa para o fim. Tá? E a gente atribui sempre a essa cadeia principal o nome de um hidrocarboneto. Então é o etano, tá? Então é como se ele fosse derivado do etano. O que a gente tem ligado ao etano? Esse grupo aqui, que é o grupo E-metóxi, né? Da mesma forma, a gente tem o grupo metil. Esse grupo metil está ligado ao oxigênio, por isso que ele chama metóxi. E o grupo metóxi, ele substitui um dos hidrogênios, né, do etano. Então, por isso que vai ficar, então, metóxietano. Certo? Bom, já nesse último aqui, nós temos como cadeia principal o anel benzênico, certo? E aqui a gente não tem mais o grupo metóxi. Por quê? Porque são 2 carbonos ligados ao oxigênio. Então esse aqui vai chamar grupo etóxi. É como se eu tivesse retirado um dos hidrogênios do benzeno e no lugar a gente então ligou o grupo etóxi. Então ficou etóxi benzeno, tudo bem? Se a gente for usar a nomenclatura usual, você vai ver quais são, né, os grupos orgânicos que estão ao redor do oxigênio. De um lado eu tenho o grupo fenil, né, então o anel benzênico, quando ele é tratado, né, como uma cadeia lateral e não como a cadeia principal, a gente chama de fenil, tudo bem? E aí a gente tem também o quê? A gente tem o grupo etil. Então ele é o éter etilfenílico. A gente coloca em ordem alfabética, né? Por isso que tem esse nome aí. Tudo bem, gente? Bom, aqui a gente tem o éter que é o mais importante, o mais usado deles, né? Que é o éter dietílico. Né? Por que tem esse nome éter dietílico? Porque eu tenho 2 grupos etil ao redor do oxigênio, ou então etoxietano. Tudo bem? Ele já foi muito usado como anestésico, né? Ele causa hipnose nas pessoas, certo? Então, os éteres, né, eles vão ter como característica, então, esse oxigênio aí como heteroátomo, certo? E 2 cadeias alquílicas, ou uma cadeia alquílica e outra arílica, ou até 2 cadeias arílicas ao redor do oxigênio. Tudo bem, gente? E as aminas, que a gente pode, então, né, lembrar da amônia. O que é a molécula da amônia? A amônia é o NH3. Se a gente retirar, né,
um dos hidrogênios, por exemplo, e ligar um grupo orgânico, aqui o que a gente fez? No lugar do hidrogênio, a gente ligou o grupo metil. Então a gente tem a metilamina, certo? Aqui é como se a gente tivesse retirado um hidrogênio, no lugar colocou um grupo metil, e aqui é como se eu tivesse retirado um segundo hidrogênio, e aí no caso eu vou colocar um grupo etil no lugar. Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar o nome dos grupos orgânicos em ordem alfabética. Primeiro eu tenho o etil, depois eu tenho o metil. Então é só colocar lá etil, metil, e no final a gente coloca amina. Tudo bem? E essa última aqui, pessoal, é como se eu tivesse substituído todos os 3 hidrogênios da amônia por grupos orgânicos. E aqui os grupos orgânicos são todos iguais entre si, certo? Eles são 3 grupos metil. Então a gente vai falar que é trimetilamina. Bom, qual que é a diferença entre os 3 tipos de amina? Quando eu tenho um único grupo orgânico ligado ao nitrogênio, né? Então é como se eu tivesse substituído apenas um dos hidrogênios da amônia. Então amina primária. Se eu tenho 2 grupos orgânicos, então você pensa assim, eu peguei amônia, tirei 2 hidrogênios e no lugar coloquei 2 grupos orgânicos, cada um em uma das valências do nitrogênio. Então é uma amina secundária. Ou eu posso tirar todos os 3 átomos de hidrogênio, né, da amônia, e substituir por grupos orgânicos. Então eu tenho ligação do nitrogênio com 3 carbonos simultaneamente. Isso vai ser uma amina terciária. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem a trimetilamina, né? Como vocês podem ver, o nitrogênio, né, fica aí no centro e eu tenho os 3 grupos metil rodeando então este nitrogênio, tá? Então isso é uma amina terciária. Bom, e uma característica importante das aminas é que as aminas elas têm caráter básico, tá? Então se você pegar água, né, água pura a 25 graus, você vai lá, mede o pH, tem que dar 7, ok? Se a gente dissolve um pouquinho de amina, né, certo? Você pega lá fenilamina, por exemplo, você dissolve um pouquinho lá na água, certo? Se a gente mede o pH após a dissolução, né, espera um pouquinho lá, mede o pH depois da dissolução, né, da amina lá na água, a gente vai notar que esse pH ele vai ser maior do que 7, certo? E quando o pH é maior do que 7, então nós teremos o quê? Nós teremos um meio básico, tá? Então as aminas, elas têm caráter básico, tá? Isso por conta do quê, pessoal? Por conta desse parzinho aqui, ó, tá? Esse parzinho de elétrons aqui, ó, livre do nitrogênio. Ele pode aceitar um H+, certo? Da água, por exemplo. Ele pode retirar um H+ da água. Se ele retira um H+ da água, essa água ela vai se transformar no quê? Ela vai se transformar no OH-, no ânion hidróxido. Então o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de OH- lá, né, no meio. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um meio básico, certo? Tudo bem? Então, as aminas têm essa característica aí, né, especial, vamos dizer assim, que é notável, né, que a gente tem que lembrar, que é esse caráter básico. Tudo bem, gente? Bom, e para fechar esse bloco, a gente vai falar dos derivados halogenados, tá? Ou como alguns preferem chamar de aletos orgânicos, tá? Bom, a gente tem aqui aletos de alquila. Tá? O que é um aleto de alquila? É quando a cadeia carbônica, né, a qual se encontra ligado o halogênio, né, é uma cadeia carbônica saturada. Então é um metil, é um grupo etil, certo? É um grupo butil, como vocês estão vendo aí, certo? Então isso aqui todos são aletos de alquila, tá? Bom, esses compostos orgânicos, todos eles têm que ter halogênio. Então a principal característica é a presença de um halogênio, né? Por isso derivados halogenados. Os halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo. São aqueles átomos lá pertencentes ao grupo 17, né? Ou família 7A. Bom, o clorometano, ele tem o hidrogênio do metano substituído por um cloro. Por isso que tem esse nome. Então tem que pensar, né, que os aletos de alquila é o seguinte. Eu tirei um hidrogênio, né, do hidrocarboneto, então você vai pensar no quê? Você vai pensar no hidrocarboneto lá que deu origem a essa molécula. Então você vai pensar no hidrocarboneto de um carbono, que é o metano, certo? Tirando um dos hidrogênios do metano e colocando um cloro no lugar, eu vou ter o quê? Clorometano. Tudo bem? Então, eu vou colocar o nome do halogênio primeiro e no final eu vou colocar o nome do hidrocarboneto que deu origem a esse composto. Ok, gente? Bom, essa outra molécula aqui, ó, a gente vai chamar de cloroetano.
etano. Por quê? Porque aí a gente tirou o hidrogênio do etano e em substituição a esse hidrogênio colocou um cloro, certo? Já aqui a gente vai ter o 2-clorobutano. Por que tem esse nome? 2 porque tem que indicar, né? No caso de 4 carbonos, eu já tenho mais de uma possibilidade de entrada desse cloro aí, certo? Ele pode entrar no carbono de número 1, na ponta, né, na extremidade. Ele pode entrar no carbono secundário, então tem que especificar, ó, o cloro está no carbono 2, então ele entrou, né, no segundo carbono ali da cadeia, certo? Então ele é 2-clorobutano. Então lembrando que o nome final, ele tem que ser o nome de um hidrocarboneto, certo, gente? Tudo bem? Aqui eu tenho a estrutura, ó, do clorofórmio, tá? O que é o clorofórmio? O clorofórmio é o triclorometano, né? Então, se a gente substituir um dos hidrogênios do metano por cloro, ele vira quem? O clorometano. Se a gente substituir 2 hidrogênios, né? E no lugar dos 2 hidrogênios que saíram, colocam 2 cloros, a gente vai ter o quê? O diclorometano. A gente pode substituir 3, que é o caso dessa molécula aí. A gente tirou 3 hidrogênios e no lugar colocou 3 cloros. É o triclorometano ou famoso clorofórmio, né? Que é um dos aletos mais usados. Ele é muito usado como solvente. Tudo bem, gente? Bom, e aí a gente tem, né, um que é aromático, vocês estão vendo aí. Então ele já não é mais um aleto de alquila, ele é um aleto de arila, né? Porque é um grupo aril que está presente aí, certo? Que é 1,2 de bromobenzeno. No caso de benzeno, quando ele é dissubstituído, a gente pode usar os prefixos orto, meta, para, lembra? Então aqui como eu tenho, né? Vocês podem ver que eu tenho o carbono 1 substituído e o carbono 2. Então ele é orto, tá? É o orto de clorobenzeno. O triclorometano a gente acabou de ver, né? Que é o clorofórmio. E aqui a gente tem, pessoal, uma cadeia ramificada. E aqui o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem o iodo e a gente tem o metil. Então a gente vai colocar, né, que número para o iodo? Número 2, certo? Então a gente vai obedecer a ordem alfabética. Então o iodo está no carbono de número 2, certo? E o metil está no carbono de número 3. Então a gente está considerando que esse é o carbono de número 1, certo? Então vai ficar 2 iodo, 3 metilbutano, aquilo que eu falei para vocês. Coloque em ordem alfabética, né? O iodo eu coloquei primeiro o nome dele. Certo, gente? Então esses são os derivados halogenados, beleza? Então por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta para falar, né, de mais algumas funções aí.